Obrigado. Boa noite, a paz. Tô com saudade de ver essa igreja cheia, gente. Vocês também? Pela fé, né, Cleide? Pois é. E aí isso chegou ao meu coração hoje. Quando eu estava recolhida, é, estudando, e saltou isso de chega, né, gente? Já foi, já deu. A gente não merece isso. Se a gente não merece, imagina nosso pai. Domingo, a Isva passou por mim, não sei o que foi que a gente trocou de informação, e ela falou assim, tem que trocar a fiação elétrica, né, a rede elétrica, aqui, por conta do ar-condicionado, estão investigando e tal. Aí ela falou, vai ter que ser rede elétrica nova, né? Eu falei, Isva, vamos para um templo novo. Amém? Eu vou repetir, gente, vamos para um templo novo? Vocês querem continuar aqui? Eu não quero não, gente. Não quero não, já deu. Vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada pelo templo novo. Obrigada por ar-condicionado chegando, ó Pai, como ofertas, sem a gente precisar ficar pedindo, ó Pai, que surja o desejo no coração de pessoas, seja de onde for, daquelas histórias sobrenaturais que as pessoas chegam já com tudo pronto. Terreno pronto, prédio pronto, ar-condicionado, sala para os departamentos, infraestrutura, mas em nome de Jesus, acima disso, que cheguem vidas, Pai. Que cheguem muitas vidas para congregar. Porque eu sei que essas vidas que ainda não se renderam a Ti importam para Ti, Pai. Pai, eu te peço que, nesse tempo breve que teremos, que o Teu Santo Espírito fale, que a Sua palavra seja compartilhada, a começar por mim, que eu a receba no meu coração, assim como os que estão aqui presentes, e que ela venha frutificar a 30, 60, a 100 por um na vida de cada um aqui presente, Pai. Que Teu Santo Espírito seja o porta-voz da palavra de hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. Quando eu fui... toda vez que eu vou beber, eu fico assim, a Isva vai me analisar se eu estou bebendo certo. Para quem não sabe, a Isva é fono. Aí a gente bebe água aqui, ela analisa como é que a gente engole a água. Eu bebo errado, não consigo, só bebo na sede. Eu tenho 15 minutos, né? É isso? O pastor é bonzinho, 20. Eu vou tentar ser breve. Amém? Eu ia ler a passagem inteira, combinei com a Ana, mudança de planos, tá, Ana? Porque é o Espírito Santo que manda aqui, então vamos embora. Quando eu fui pedir a Deus orientação para onde tinha que ir, cada vez que eu tomava um rumo, mudava a rota. Eu tomava um rumo, mudava a rota. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus. Eu olhei, aí teve uma hora que eu olhei para o Renato e falei, eu não sei como é que eu fecho isso. Aí ele, deixa o Espírito Santo fluir. Eu falei, tudo bem, só que cada hora muda. Eu já estou vendo que na hora vai chegar e vai mudar. Não deu outra. O tempo diminuiu. E aí, o tema que chegou ao meu coração para a gente estar conversando hoje é aquiete o seu coração e acelere. Amém? Eu vou ler no livro de Jonas, pode ser aqui em Guiana. Jonas, capítulo 1. Eu queria ler o capítulo todo, mas eu vou ler pontualmente, porque, no geral, eu creio que vocês já conheçam a história de Jonas, que recebeu um comando. Eu fiquei lembrando que, quando eu era criança, eu ouvia a história, né? Que Jonas caiu na barriga do peixe, e aí a gente ouve que Jonas desobedeceu. E tem muito tempo que Deus vem falando comigo que eu precisava falar sobre Jonas e eu não conseguia entender o quê, mas tem muito tempo mesmo. E hoje ficou claro para mim, e eu quero apresentar uma versão de Jonas diferente. Não somente o Jonas que não obedeceu, mas pontos que o Espírito Santo trouxe que a gente precisa tratar, amém? Quando eu fui conversar com Deus sobre a ministração de hoje, eu queria muito falar sobre eu, Vanessa, não Deus, tá? Falar sobre planos, sobre futuro, 2024 está aí na porta. E aí foi bem claro, Deus falando comigo, que não adiantaria nada eu trazer uma palavra nesse sentido, se o nosso mundo interior não tivesse solidificado. Se o nosso mundo interior não tivesse com alicerces saudáveis, porque a gente ia começar a traçar um monte de coisa, mas por dentro está tudo bagunçado. Então, não adiantaria querer pensar em planos sem arrumar a casa por dentro. Então, vamos lá, Ana. Jonas 1. 1.
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Presta atenção, ele fala assim, levanta-te, volta lá, Ana, por favor. Levanta-te e clama. São dois verbos que estão no imperativo, ele está dando uma ordem para Jonas. Pode seguir, Ana. Mas Jonas se levantou, ele até levantou. Mas para quê? Para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu, ou seja, ele levantou e desceu. Desceu para onde? Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Esse trajeto aí, ele caminhou, eu fui ler, foi cerca de 50 quilômetros, para vocês terem ideia, para ele sair da rota. Ele caminhou para ir pegar um navio, porque na minha cabeça assim, ele foi pegar um navio. Não, ele caminhou cerca de 50 quilômetros ou mais para ir pegar um navio, que ia para Tarsis. Ele pagou por isso, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele. Mais uma vez ele desceu, ele já tinha descido para Jope, desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar, e fez-se uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão, veja, ele desceu de novo, ele só foi descendo. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, e talvez ele lembrará de nós, para que não pereçamos. Pode ir para o 9, Ana. E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Pode para o 12. E ele lhes disse, porque, na verdade, eles falaram que eles tinham que lançar de lá, né? O que estava atrapalhando tudo? Ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra. Por quê? Porque se eles lançassem Jonas, o que ele estava pedindo? Me mata, me joga no mar que tudo acaba. Só que eles não queriam matar Jonas assim de uma hora para outra, até porque a responsabilidade foi dele. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Eu não lembro se eu li aqui agora, mas, se vocês já observaram, mas antes eles vão consultar os deuses deles. E agora eles já estão falando com o nosso Deus, porque eles já reconheceram ali que Jonas servia a Deus que estava errado, mas que tinha um Deus que podia mudar o cenário. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E os homens tiveram grande temor ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifício e fizeram-lhe votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Quando eu fui ler, eu sempre gosto de procurar saber qual é o contexto histórico, porque às vezes a gente ouve a história e não sabe o porquê que aconteceu daquela forma. Quem era Jonas? Jonas era um dos profetas menores. Profetas menores são aqueles em que os livros têm a quantidade de capítulos menor em relação aos demais. Jonas era um israelita convocado para profetizar em Nínive. Na King James diz que Jonas foi mau exemplo de profeta. Por quê? Porque ele desobedeceu, ele confrontou a Deus. Se vocês forem mais à frente nos outros capítulos, vocês vão ver que ele quase que discute com Deus a situação, e murmurou pelo todo. Essa era a situação de Jonas. Qual era a situação de Nínive? Por que ele não quis ir para Nínive? Por que ele não quis obedecer? Por que ele não quis seguir adiante? A Nínive era a capital da Síria. Nínive era responsável pela exploração que Judá e Israel sofreram por mais de um século. Nínive levou a maior parte da população de Israel para o exílio, para colonizar seu território com outros povos. Tudo era motivo para matar. Eu lembrei... Quem assistiu aquele filme Som da Liberdade? Só você.
Tem uma cena no filme, não vou contar o filme, pode deixar, em que eles precisam resgatar uma criança e eles entram numa terra que eles não podem ter contato com ninguém, né? Como é que se chama esse tipo de grupo? É guerrilha? Não, é guerrilha? Que é quando tem um grupo que domina aquela região e você não consegue nem entrar nem sair, porque eles são extremamente armados com qualquer tipo de arma que vocês imaginarem, desde madeira, faca, arma, e isso, infelizmente, existe no nosso mundo. São regiões de difícil acesso e você não consegue se comunicar. Então, para você entrar e sair, a chance de você sair é quase nula. E, pelo que eu estava estudando, essa região de Nínive era terrível. Era uma região assim. Era uma região que tinha... Era uma região como se fosse terrorista. Era uma região que Jonas sabia, naturalmente falando, que ele não sairia dali vivo. Porque era uma região que mataria a qualquer custo, sem ter papo para conversa. Então, vamos olhar Jonas por um outro aspecto, pelo aspecto humano. Jonas estava morrendo de medo. Porque como é que ele ia para uma região dessa, correndo o risco de perder a vida, um povo que já tinha todo esse histórico de matança, ele tinha a possibilidade grande de não voltar, para ir lá falar, olha, porque o que Deus pediu para ele falar? A maldade de vocês está muito alta, não estou concordando com isso. É como se fosse assim, peraí, eu vou botar a minha vida em risco, para lá no meio daquele povo, que eu não sei se eu vou sair de lá, para falar que eles estão sendo maus, eles já sabem que eles são maus. Eu não vou para lá. E aí ele resolve tomar um outro rumo. Então, a missão dele era viajar cerca de 800 quilômetros. Gente, é muita coisa, né? 800 quilômetros. 800 quilômetros para divertir o povo sobre a maldade. Então, ele ia levar quase 800 quilômetros para chegar lá e profetizar, para falar para o povo que eles estavam errados, que a maldade estava num grau altíssimo. Só que ele mudou a rota completa. Ele andou esses 50 quilômetros ou mais, foi parar em Tarso. Aí, no final, ele volta, Deus fala com ele de novo, ele volta. E isso eu fui ler, dá em torno de 4.000 quilômetros. Olha o trabalho, gente. Se negou por um lado, fez uma viagem maior, gastou energia, só o trajeto, dinheiro para voltar. Então, assim, super trabalhoso. E, no final, acabou indo. Não teve por onde correr. E aí, tem uns versículos que eu fiz questão de destacar, tem uns verbos que eu fiz questão de destacar aqui para vocês, que é quando Deus fala para ele, levanta-te e clama contra ela. Contra quem? Contra Nínive. E aí, o que ele fez? Tem um mais. Mas, ele levantou para fugir. Aí, depois disso, ele fez o quê? Desceu a Jope e pagou. Desceu para o navio. Desceu para o porão. E desceu para a profundeza, para dentro do peixe. E quando eu fui olhar esse cenário, eu estou falando muito rápido? Tá bom? Quando eu fui olhar para esse cenário, me veio ao coração o seguinte. Ele fugiu da presença de Deus. A palavra diz que ele fugiu da presença de Deus. Ele fugiu de Deus. Ele não queria que ele cumprir aquela missão. E quando ele fugiu, o sucesso da missão iria embora se ele não voltasse naquele momento. Ele somente foi afundando. Então, quando você foge, você começa a afundar, você começa a declinar, você começa a ficar longe daquilo que é ser sucesso para você. E aí, eu enxerguei o seguinte, que tem duas formas da gente se posicionar diante de Deus. Ou você corre para ele, ou você foge dele. Não tem escolha, não tem opção. É o dia inteiro, é todo dia, em tudo que você fizer. Você vai sempre escolher como você vai se posicionar. Você vai correr para Deus ou você vai fugir de Deus. Ah, eu vou fugir igual Adão e Eva, vou me esconder. Não, a gente foge de diversas formas. Foge não obedecendo, foge tomando uma atitude errada daquilo que a gente deveria tomar de acordo com a palavra. Foge numa palavra maldita. Isso é fugir de Deus, porque não está de acordo com aquilo que Ele quer para a gente. Amém? E tem no marketing, existe essa palavra posicionamento. E eu estava pensando sobre isso. Porque o que é o posicionamento no marketing? Quando eles pensam em marca, posicionamento da marca, quando você fala assim, qual é o posicionamento dessa marca? O posicionamento é como essa marca é vista pelo mercado. O posicionamento é como essa marca diferencia-se dos concorrentes. O posicionamento é como essa marca é vista na mente dos clientes quando ele pensa nela. Por exemplo, se eu falar para vocês, a galera da minha idade, compre batom, o que vocês lembram? Não, a frase. Seu filho merece... Se eu falar refrigeração,
Aqui era Brastemp, lá era Cascadura. Por quê? Porque quando você lembra da marca, você faz associação. Então, o posicionamento da marca é como a pessoa enxerga aquela marca. Só que o posicionamento é o seguinte, há uma diferença entre como a marca quer ser percebida pelas pessoas, a diferença de como a marca quer ser percebida pelas pessoas do que o que realmente falam daquela marca. Está dando para entender a diferença? Há uma forma em que eu sou a marca. Eu penso, vão me ver assim. Mas vocês me veem assim como marca? Deu para entender a diferença? Ou não? Vou inventar aqui. Eu estou me vendo alta e loura de cabelo na cintura. Vocês me veem assim? Mas é assim que eu queria que vocês me vissem. Deu para entender? Pronto. Isso é o posicionamento quando a gente fala em marketing. E aí eu fiquei pensando na nossa vida. Como é esse nosso posicionamento com Deus? Como eu sou visto pelos outros e como os outros me veem? Porque Jonas fez o quê? Ele não se posicionou no primeiro momento, ele fugiu. Como que cada um de nós é visto pelo outro e como a gente acha que é visto? Aí eu lembrei, uma vez a gente viajou, eu não sei se o Rafa tinha uns 8 anos, não sei se vai lembrar dessa história, que a gente fez amizade com uma família, aquela coisa, você está em hotel, aí conhece outra pessoa, aí faz amizade, aí se esbarra. E aí um dia, a mãe da menininha que ele brincava, ele tinha uns 8, 9 anos, né? A mãe da menininha que ele brincava no hotel chegou e falou assim para mim e para o Renato, seu filho é diferente. E eu pensando, diferente em quê, gente? Ela, teu filho tem um comportamento diferente. Aí pausa, que nós cristãos, as mães cristãs, os pais cristãos, a gente pega no pé, a gente alinha o tempo todo, mas ainda assim nossos filhos são diferentes, amém? E aí eu falei, mas como assim? Ela, não, ele fala diferente, ele brinca diferente, ele não xinga igual as outras crianças. E aí a gente conversando, a gente acabou falando que nós éramos cristãos, que a gente cria na palavra. E o resumo da história foi, ao final de um papo no jardim, não foi, do hotel, ela confessou a Cristo. Foi esse o resumo. E aí eu penso, o que a nossa vida está transmitindo? Qual o nosso posicionamento? Nós estamos correndo para Deus ou nós estamos fugindo de Deus? A minha mãe, desde que eu era pequena, não sou pequena, só sou mais velha. Ela falava que quando a gente entrava numa loja de shopping, não sei se já aconteceu com vocês, a loja está vazia. Daqui a pouco você olha, a loja está lotada. Aí você fala assim, o que houve? É a presença que a gente carrega. A gente abençoa o local. Você pisa ali, o comerciante já é abençoado só da gente pisar. Às vezes a gente só bateu um papo, quando você olha, ele está vendendo para todo mundo, você está dando tchau, fez amizade, não comprou e ele está vendendo. A Cleide está, né, Cleide? Por quê? Porque a gente tem que ter esse posicionamento de ser bênção, de estar tão colado em Deus que onde a gente pisar, a gente consiga transmitir a nossa marca. E qual é a marca que a gente carrega? Cristo. Nós somos cristãos, nós temos que ser réplica dele. Amém? E o que aconteceu com Jonas? Jonas considerou o cenário e teve medo. E por esse medo, ele parou a missão dele por um momento e foi afundando. E eu estava ouvindo uma ministração do apóstolo Guto, que ele fala assim, medo é um triunfo do diabo para perturbar a vida da gente. O medo corrói a fé. Deu para pegar? Medo é um triunfo do diabo para perturbar a vida da gente. O medo corrói a fé. E sabe, a fé corroída, eu pensando na história de Jonas junto com vocês, a fé corroída não deixa você chegar no destino que você tem que chegar. Porque a gente até entende que Jonas teve medo. E assim, a Bíblia pouco fala da história dele com Deus, né? De como era. Porque, por exemplo, o Jó, a gente tem um livro inteiro falando, dá para analisar. Jonas a gente não tem. A gente não sabe qual era o relacionamento dele com Deus. Só que ele era profeta. Mas até que ponto, a gente estava analisando o lado humano, ele não colocou a fé dele para falar, ok, é muito louco o que Deus está me pedindo, mas eu vou. Eu não faço ideia do que vai acontecer, mas eu vou.
Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu não sei se eu vou sair vivo, mas eu vou. E tanto que deu certo. Se a gente for ver mais adiante, no capítulo 3, se não me engano, vai relatar que ele foi... Vamos lá para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. Vamos para o 6, Tiago. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive. Hã? É o 3, 6. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres. E aí ele vai relatar que não só o povo escutou, como o rei considerou e veio com comando para que fossem considerar a Deus. No versículo 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Então, você vê o desfecho de que ele cumpriu a missão dele de ir, mesmo ele tendo relutado inicialmente, e a missão foi cumprida, porque Deus ia fazer. E aí vem uma outra informação para a gente, que às vezes a gente tem vários planos, né? Como eu falei no início, veio essa... Falei, vou falar sobre planos, próximo ano. Que assim, a gente pode ter inúmeros planos, mas a gente precisa de um plano, que é seguir a Deus. Um plano é colar com Ele. Se a gente tiver isso como meta maior na nossa vida, todos os outros vão saudavelmente. Vão certo como eu queria? Não, vão como Ele quer, porque o plano macro é dele. Amém? A fé corroída não deixa você chegar ao seu destino com objetividade. Você vê, Jonas relutou, não colocou a fé dele para jogo, e deu no que deu, teve a trabalheira, gastou dinheiro. Eu acho que foi um perrengue essa viagem de passar por isso tudo, né? Ser lançado ao mar, não saber se ia ficar vivo, pedir para morrer, tudo isso, e no final Deus cumpriu. E eu lembrei, quero compartilhar com vocês, 9h20 que você falou, 9h15? 2 testemunhos que a gente viveu esse ano, que tem a ver com fé. E como a gente... Por isso eu falei no início, como a gente consegue aquietar o nosso coração para as coisas acelerarem. Rafael tenta fazer prova para o colégio militar desde os 10 anos, não é isso? 10 anos. Acho que ele chegou a fazer a prova 10 vezes. A gente outro dia estava contando quantas vezes ele tentou fazer a prova. Theo está aqui assim, 10. E aí, Rafa, ano passado, falou, mãe, quero tentar de novo. Eu falei, de novo, menino. Tipo, eu já estava, do meu lado, mas ok. Ele queria, vamos embora. Ele foi. E aí, assim, foi até um ano mais leve em relação aos outros. Os outros foram bem desgastantes e deixei com ele tomar o rumo dele, ele Deus. E ele fez prova para 3 escolas, não foi isso? E as vagas eram assim, 5 vagas, 2 vagas e 3 vagas, não é isso? Ou seja, a possibilidade humanamente de passar era muito pequena. E aí, quando foi em dezembro, um dia a Rafa chegou para mim e falou assim... Já tinha saído o resultado, né? O Rafa estava em 24º. Aí a mãe pensou o quê? Não passou. Esse que ele ficou em 24º, eram 5 vagas. Eu falei, não passou. E aí, quando foi em dezembro, um dia o Rafa acordou e falou, mãe, que estranho. Acordei hoje e tive um sonho. Nem foi sonho que ele usou a expressão. Foi sonho? Foi. Eu me vi fardado de boina com a roupa do colégio dos bombeiros. Ele tinha tentado para as 3. A visão dele, o sonho dele foi específico para essa. Aí a mãe, do lado, que está aprendendo a botar fé em jogo, pensou assim, como, né? O menino estava em 24º, o negócio eram 5 vagas. Mas nem por um milagre puxa um menino para entrar. Olha isso. Ai, ai.
Mas tudo bem. Mas o pai, assim, eu ainda acredito que o Rafa entra, não foi? Eu ainda acredito que o Rafa entra. Amém pela vida do meu marido. E aí ele passou, matriculei Rafa em outra escola, comprei o uniforme todo, porque ele ia para outra escola, ele precisava ir para outra escola, comprei o uniforme todo, material todo, a gente sabe que é um gasto. Rafa tinha tido uma semana de aula na escola nova, os bombeiros me ligam. Ah, é mãe do Rafael, assim, eu falei assim, sou. Não, porque a gente está convocando para ele fazer a matrícula. Eu falei, oi? Aí, literalmente a cena foi, moça, peraí, eu estou nervosa. E eu comecei a chegar a pegadinha. Eu falei, não, deixa eu sentar, eu não estou entendendo nada. Moça, meu filho ficou em 24º, eram 5 vagas. Ela falou, sim, mas a gente está chamando para ele entrar. Eu falei, como assim? Aí ela foi confirmar os dados todos. E foi tão divino que geralmente acontece o quê? Sai a relação no site e você é convocado, né? Ele foi convocado e ela falou assim, olha, mais tarde vai ser a relação no site, tá? Aí o Rafa ficava assim, mãe, isso não é pegadinha não, porque como é que ligam para a gente e não tem nem relação no site com o nome? E o resumo foi que ele realmente foi convocado. Para terem ideia, as 5 pessoas antes do Rafa não compareceram. Eu falei que milagre, né? Que precisava. E eu tinha 1 dia e meio para resolver a vida dele, para ele se apresentar, porque já tinha tido uma semana de aula, tinha que cortar cabelo, ver farda e tudo, e eu não entendia nada dessa linguagem. É um dicionário, né? Entender cada peça daquilo. Um novo mundo. E Deus é tão maravilhoso, que aí eu descobri rapidamente os grupos de desapego, e perguntei assim, alguém tem uma boina para desapegar? Não sei por que a gente associa a boina, né? Como se fosse a primeira coisa que precisasse. Aí uma mãe me chamou e falou assim, eu tenho uma boina. Marcou comigo, falou, eu vou te dar. Ela está para doação. E aí eu contei a história. Ela falou assim, olha, eu tenho 2 pessoas com uniformes para doar. Resumindo, todo o enxoval do Rafa, com exceção dos casacos, o Rafa ganhou. Ele não ganhou uma peça, não. Ele tem uma roupa para ir cada dia. Eu tive que comprar o quê? Sapato e cinto, né? O restante todo ele ganhou. E às vezes a gente olha para um cenário natural e fala, não tem como. E ele passou o ano inteiro falando assim, mãe, eu só preciso de uma vaga. Mãe, eu só preciso de uma vaga. Aí vou contar agora a história do Theo. Aí o Theo, inspirado por Samuel, que está no militar, e Rafael, que está no militar, falou, quero fazer prova para o militar. Eu falei, pronto, de novo. Lá vamos nós. Theo começou a estudar. Aí quando chegou em agosto, o Theo achei que começou a saturar. Porque é muito puxado. Aí o Theo começou, né, Theo, cansar e falou, mãe, não quero fazer para o exército, só quero fazer para bombeiro e para polícia, porque é do Rafa e do Samuel, só quero entrar se for por deles, o do exército é longe, e começou a cansar de estudar, aquele monte de conteúdo, ele vendo o irmão brincar e não podendo fazer isso, tendo que estudar, enfim. Fizemos o que era alcançável para o Theo, para a faixa etária dele for saudável para ele. O Theo tinha 2 vagas no colégio do Rafa. Aí o Theo fez, classificou e não entrou. Tudo bem, isso foi em outubro, acho, né? Aí a gente viajando em novembro, descobre que a escola do Rafa estava adquirindo um prédio novo e convocando todas as crianças que fizeram a prova esse ano. Gente, é um prédio novo. O que Deus não faz? Eram 2 vagas. 2 vagas. Aí poderia falar, mas eu não vou fazer. E a gente falava, Theo, você precisa de quanto? De 1 vaga. Você precisa de... E ele falava, eu só preciso de 1 vaga, mamãe. E a gente olhava para o edital e falava, cara, 2 vagas. Ele não está aguentando mais estudar, ele não está dando conta, mas ele está cansado, a rotina está alterada. E aí um prédio novo surge. Hoje cortou o cabelo até para testar, né, Theo? Amém? Sabe, é muito bom saber que a nossa fé faz acelerar. É muito bom saber que o nosso coração aquietado acelera processos. Porque às vezes a gente entra num processo de ansiedade e a gente desanda tudo. A vida dos meus filhos me ensinou, eles estavam muito mais tranquilos do que eu. Eu naquele papel de mãe, né, você está frenético. Outro dia eu falei assim para o Theo, ai, Theo, eu acho que
sei que a gente estava conversando de carreira, que eu falei assim, não, eu acho que os jovens são muito novos para definir a carreira que vai seguir. Você com 17 anos, quantas pessoas te conhecem que faz uma formação, depois faz outra, porque não era aquilo e tal? Aí eu falei, você não acha? Ele olhou para mim e falou assim, eu? Quem vai me guiar é o Espírito Santo, eu vou escolher o que é certo. Não é isso, Theo? Nem lembra, né? Mas eu lembro. E sabe, quando eu fui conversar com Deus sobre tudo isso, veio ao meu coração, Deus quer acelerar processos nas nossas vidas. Ele quer acelerar muitos processos. Quando eu orei aqui no início sobre o templo, é porque a gente chega a uma urgência. Sabe, eu fui ler, não sei se vocês já ouviram falar sobre as gerações que existem, né? Geração X, Y, Z. Essa galera que nasceu até 2010, ela é geração Z. Eles correspondem no Brasil a 23% da população. É de quem nasceu de 97 a 2010. Esse pessoal já nasceu imerso na tecnologia, diferente da gente que foi se adaptando. No Brasil, esse pessoal, aliás, o Brasil é o terceiro país maior consumidor de redes sociais do mundo. Tem países que bloqueiam as redes sociais e monitoram, não deixam chegar os conteúdos que a gente vê, justamente para a população não ficar condicionada àqueles vídeos que não levam a nada. E o Brasil está como o terceiro maior consumidor de rede social do mundo. E aí eu fiquei pensando que para as coisas acelerarem, a gente que é da liderança, a gente vê o quanto alguns líderes estão com tantas demandas, estão cansados. A gente quer ver mais, a gente não faz mais porque a gente às vezes não tem braço para fazer. E eu fiquei pensando, o que a gente precisa? Nós precisamos de mais jovens. Sabe por quê? Porque hoje a liderança, acho que 99% é casado, adulto, com mais de 40, tem filho, é o quê? Mais de 20, que o pastor falou. Nós temos alguns de 15, né, pastor? Nós precisamos da energia dos jovens. Nós precisamos de jovens aqui. E por que eu trouxe esses dados? Eu estava lá no Rio esses dias conversando com minha mãe, o tanto de jovem que eu conheci no Rio pequeno, que não está mais na igreja. Que resolveu não acreditar mais em Deus. Que cansou. Que lá fora está mais divertido. E sabe o que acontece com essa geração? Esses dias eu recebi um vídeo de um tio meu, que já está com 60 e poucos anos, que falou assim, era sobre um passarinho que fez um ninho numa árvore de Natal. Uma matéria do jornal que deu, ele mandou para mim. Aí botou assim, só pode ser Deus. Aí eu pensei assim, a geração do meu tio... Renato, disse que eu estou balançando muito o microfone? Está longe? Ah, tá. A geração do meu tio é a geração que consegue ver um vídeo desse, olhar um passarinho dentro de uma árvore de Natal que fez ninho e falar, só pode ser Deus. Essa geração Z, e a seguinte, que é a alfa, é a geração que nasceu imersa na tecnologia. É a geração que vai dizer assim, não, vou inventar, tá? Esse passarinho orientou porque a luz da energia que bateu ali coincidia com o fecho do calor, não sei do que, vai vir com toda uma explicação científica para falar, óbvio que isso ia acontecer. Onde está Deus na história? E a gente precisa acelerar o reino, acelerar o verbo guará, acelerar o processo de termos vidas aqui conosco, acelerar o ganho de jovens aqui conosco, acelerar a amplitude do conhecimento da palavra, para esses jovens entenderem que Deus existe, que Ele é verdadeiro, que Ele habita em nós, que Ele salva, que Ele cura, que Ele muda histórias, porque se eles continuarem nas telas do jeito que eles estão, a probabilidade deles não cederem à verdade da palavra é grande. Sabe? Depende da gente. E a gente precisa ajudar a acelerar esse processo. E como é que a gente acelera esse processo? Fazendo aquilo que chega às nossas mãos para fazer, com fé. Colando em Deus. Porque aonde eu não alcanço, aonde você não alcança, o sobrenatural vai acontecer, amém? Mas a gente precisa pegar junto. Então, eu não aceito a gente estar numa igreja com poucos jovens. Eu não aceito a gente estar numa igreja com cadeiras vazias no dia de quinta-feira. Eu não aceito não ter jovens pegando com a gente junto. Nós precisamos de jovens. Hoje nós temos um bom grupo de jovens que já está servindo. Precisamos de mais.
Precisamos ganhar. Esse Guará aqui é a nossa Nínive. Né? O que a gente precisa para ir para lá? O que a gente precisa ser ousado para chegar lá? Então, eu declaro em nome de Jesus um processo de aceleração em cada um de nós, seja em qual for a área. Porque se você acelera no seu comércio, você consegue abençoar outras vidas, você consegue dizimar, a gente consegue adquirir coisas. Se você acelera na sua saúde, você consegue congregar mais disposto, você consegue evangelizar, você consegue sair de casa sem estar prostrado. Há várias áreas para serem aceleradas. E aí eu te pergunto, aonde você precisa acelerar? Em que você precisa acelerar? Amém? Para terminar, põe para mim, Ana, por favor, Atos 2. De 9 a 11. Não, pera. Acho que é Atos 1. É Atos 1. Louvor pode subir? Por favor. Cada gole que eu dou para o Senhor, obrigada pelo ar-condicionado. Obrigada por essa igreja refrigerada. Chega de leque e de abanar. A gente merece não, gente. É a casa de Deus. Tem que ser o melhor. A gente já viveu histórias lá no Rio, da gente estar num culto assim, e uma pessoa se levantar e falar assim, vou dar todos os aparelhos. E a igreja recebeu. A gente conhece uma igreja em que o dono do terreno chegou para o pastor e falou assim, qual é a reforma que precisa fazer? Eu vou fazer. E fez a reforma com quadra, com... Ô, Jesus, aqueles banheiros... Quando vai tomar banho, quando sai da quadra? Vestiário, fugiu. Vestiário, não sei quantas salas para as crianças. O dono não é nem cristão, não. Mas ele falou, eu vou fazer a reforma. Eu faço para a igreja. A gente pode viver isso, gente. Amém? Vocês têm fé? Amém. Amém. Atos 1:9. E falar dessas coisas foi quando Jesus... Vou voltar um pouquinho. Jesus tinha falado com os apóstolos, no versículo 4. Tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. E falado estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Enquanto iam firmemente para o céu, enquanto ele subia, os homens se puseram junto a eles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Eles ficaram parados vendo Jesus subir, sumindo, indo embora. E aí os anjos apareceram e falaram, ei, vocês estão parados aí por quê? Jesus vai voltar. Bora, sai do lugar, tem muita coisa para ser feita. Igreja do Guará, sai do lugar, acelera. Acelera. O que você precisa para acelerar? Acelera. É o seu tempo, ajusta com Deus, acelera. É a sua vida financeira, ajusta e acelera. É a sua saúde, vai se cuidar e acelera. É a sua intimidade com Deus, vai gerar tempo para a palavra e acelera. As coisas não estão andando mais porque a gente não está acelerando, a gente precisa acelerar. Há uma urgência. Essa geração que está avançando num tempo absurdo. Não tem o tempo que a gente tinha antigamente, não. Vocês já pararam para conversar com essa galera dessa faixa etária? Eles não têm a mesma paciência, não. E está tudo correndo, tudo correndo. E Satanás querendo botar as coisas para acontecer. Mas não vai porque ele está debaixo dos nossos pés, amém? E nós vamos fazer acelerar. Você vai fazer acelerar. Amém?
Senhor, obrigada, porque eu declaro que a partir de hoje, a tua igreja vai partir para um momento de aceleração, Pai. Aquiete os corações, aquiete as mentes, que cada um de nós possa entender que numa vida conectada contigo, as coisas vão se encaminhar, as coisas vão acelerar, chegaremos em destinos planejados por ti, Pai. Obrigada mais uma vez por essa igreja cheia de vidas sedentas por ti, Pai, vidas transformadas, vidas inquietas, porque entendem que o teu amor nos alcançou, Pai. Obrigada pelos que estão aqui hoje, supra-os, ó Pai. Supra cada um na sua necessidade, esteja liberando provisão, esteja liberando sustento, esteja atendendo aos desejos mais secretos dos seus corações, mas que eles estejam alinhados com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um retorno para as nossas casas, em paz. Que o restante da semana, o restante dos próximos dias, do final de ano, sejam dias ainda para novas acelerações. Sejam dias para vivermos mais do sobrenatural. Porque o ano ainda não acabou, a gente ainda tem muita coisa para contar. A gente ainda tem muito milagre para compartilhar. A gente ainda tem muita fé para exercer. A gente ainda tem muita vida para alcançar, Pai. Obrigada, Pai, porque dia 23 nós cremos e geramos uma congregação cheia, com vidas aqui querendo estar nesse ambiente de comunhão. Crianças ousadas, compartilhando a tua palavra. Obrigada pelas nossas crianças, Senhor. Obrigada porque nossas crianças têm recebido sementes que vêm do alto para as suas vidas. E eles crescerão revestidos de poder e da tua palavra. Ainda farão mais diferença do que nós aqui já fizemos, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor que nos alcançou. Em nome de Jesus, amém.